Mas a gente começa falando de emoções. Pense aí os melhores momentos da sua vida. Vai anotando, vai fazendo uma listinha. Aí, pensa neles com aquela sensação de... O que eu sinto quando eu lembro desses momentos? É mais ou menos isso que a gente vai conversar agora, vocês vão se identificar. Quem vai contar tudo hoje é o Dr. Fernando Gomes Pinto, que é neurocirurgião e que está lançando o livro. Seja bem-vindo, doutor. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, Carol. Poxa, lançar um livro é demais. Você sabe que eu tenho vontade também? Engraçado, uma vez veio uma convidada aqui no programa e ela me deu aí um tema bacana. Ela falou que eu tenho que falar sobre gravidez saudável, que a minha gravidez é muito importante para muitas pessoas. E eu fiquei com essa ideia na cabeça. Quem sabe? Claro. Pode ser o início de uma ideia e de um manual para uma grávida saudável. Estou pensando. Mas parabéns pelo livro, Misteriosamente Sem Segredos. Muito bacana o título. Parabéns, doutor. Obrigado, Mas vamos Carol. lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E o nosso tema de hoje é ligado às emoções. Sim. Como funciona o nosso cérebro quando a gente passa por momentos tão marcantes e tão importantes, no sentido assim, de momentos gostosos? Porque tem aqueles momentos importantes que não são tão positivos. Mas os positivos, aqueles gostosos, inesquecíveis. E aí, o que acontece? Carol, algo extremamente formidável acontece. Imagina que o nosso cérebro funcionasse como se fôssemos um robô, por exemplo, e gravássemos tudo que a gente vive no dia a dia. Seria muito sem graça viver dessa forma, porque gravaríamos tudo e não teria diferença de importância entre as experiências. Perfeito. A partir do momento que existe a parte emocional, e essa parte emocional ela é valorizada, e de fato isso acontece porque memórias relacionadas com emoção, elas são mais facilmente gravadas, tudo se transforma. E o cérebro deixa de ser algo parecido com a máquina e passa a ser muito parecido com o que a gente conhece. Sério? Muito interessante. Olha que máximo. Agora, isso faz com que a gente tenha uma memória para esses momentos também diferente? Porque toda vez que eu me lembro do parto, eu choro, por exemplo. Então, o que me faz sentir essa emoção de novo, mesmo aquilo sendo uma lembrança? Nesse conceito de memória, a gente pode pensar que memórias são acontecimentos que ficaram estocados no cérebro, ou, de uma outra forma, entrando junto com a emoção. Essa memória, ela faz com que você viva novamente aquela situação. Esse colorido, essa experiência que você teve, ela consegue ser reproduzida com a entrada emocional. Então, você vai conseguir lembrar a cor do lugar onde você estava, o número do quarto que você entrou para ser submetida ao procedimento para o bebê nascer. Não é verdade? Sim. Você consegue lembrar do rostinho dele quando saiu, Sim. o primeiro barulhinho, como fez. Por quê? Porque todos os seus poros emocionais estavam abertos naquele momento para esse acontecimento. Entendi. Assim como no casamento. O casamento também é um momento muito marcante. A entrada na igreja, para quem se casou na igreja, ou a entrada, né? Enfim, a entrada, seja ela na igreja ou muitas pessoas se casam hoje no próprio salão, montam ali um espaço e fazem tudo no mesmo lugar. Mas aquela entrada, quando vem a marcha nupcial, isso também é muito marcante. Sim, cria-se uma expectativa e o seu cérebro, na verdade, ele começa a prestar atenção em todos os detalhes. Então, você consegue lembrar do cheiro, você consegue lembrar do rosto das pessoas. De fato, a gente fica mais sensibilizado para a música, então você escuta a marcha e você então chora. Não só você, mas todo mundo está na igreja, na verdade. Mas você sabe que você falando de casamento, tem um tópico no livro interessante que cabe discutir. Ele está falando de memória agradável e tudo mais, mas e o livre-arbítrio? Livre-arbítrio. E o livre-arbítrio? Pois O livre-arbítrio existe? Livre-arbítrio existe? Eu acho que existe. Você sabe que pela neurociência, dependendo do enfoque que você olha, existem pesquisadores que defendem que o livre-arbítrio não exista, porque você consegue detectar que o cérebro começa a funcionar mesmo antes de conscientemente você saber que vai fazer uma determinada escolha. Sério? Nunca parei para pensar sobre isso, doutor. Então, peraí. A gente tem que tomar uma decisão. Sim. Antes desta decisão, que é o livre-arbítrio, que é, enfim... A decisão consciente. Consciente daquilo, o nosso cérebro já sente o que vai acontecer depois dessa decisão e por isso a gente toma essa decisão, então a gente não tem o livre-arbítrio. É mais ou menos isso? É uma discussão interessantíssima. Uau. Porque, na verdade, é lógico que não é isso exatamente que acontece. Quando a gente pega outras ciências, que não simplesmente a neurociência, como, por exemplo, a filosofia, e a gente consegue ver a longo prazo as nossas decisões, o livre-arbítrio, de fato, existe. Quanto mais a gente lida distante do evento, da decisão, mais, de fato, o livre-arbítrio existe. Então, por exemplo, o exemplo da moça que vai se casar.
Quantas vezes você foi num casamento e você lembra do padre fazendo aquela pergunta, fulana, você aceita o Beltrano aqui em casamento? Sim. E qual que é a resposta que ela sempre dá? Sim. Bom, ela tinha livre-arbítrio na hora para falar não, mas por que ela não fala não? Porque a decisão dela, de fato, aconteceu muito tempo atrás, quando o noivo pediu a mão dela em casamento. Entendi. Eu uso isso como uma analogia, como uma comparação. Tá. Então, uma pessoa decidiu ser feliz. Não, eu decidi, eu declaro para mim que eu quero ser feliz. Ou eu quero ser bem-sucedido financeiramente, ou eu quero ser bem-sucedido com meus relacionamentos, o que quer que seja. Você definiu isso para você. Entendi. E todas as suas escolhas, de fato, depois começam a ser baseadas nessa sua decisão interna. O mundo, ele está cheio de acaso. Tem coincidência também, mas tem acaso. Então, mais importante do que a sua decisão ativa é a sua, como eu posso dizer, como você reage com as adversidades que venham a aparecer. Agora, essas emoções também estão ligadas ao livre-arbítrio? Sim, sem sombra de dúvida. Completamente? Completamente, porque você, se é uma pessoa que tende a ser mais triste ou está passando por um momento mais triste, as suas decisões podem estar relacionadas com aquela emoção, com aquela sensação, as suas memórias vão estar mais fortes para aquele tipo de experiência. Você fica com a sua atenção, e estamos falando de lobos frontais, voltadas, reconhecendo padrões daquele estado emocional que você está vivendo. Olha que bacana. Por isso que é tão interessante a gente entender isso. Veja, a gente não explica nenhuma fórmula mágica, só explica, olha, essa máquina que está aqui dentro, ela funciona dessa forma. Ela fica voltada para aquilo. Então, se a gente está vivendo, por exemplo, um problema, a gente não para de pensar naquele problema. Por quê? Porque o cérebro está voltado para aquilo o tempo inteiro. Ele fica lembrando, lembrando que a gente tem que tomar uma decisão, que a gente tem que resolver o problema. Isso, quer seja conscientemente ou inconscientemente. Então, muitas vezes, o melhor é deixar que fique inconscientemente, que o cérebro está funcionando a todo vapor e essa informação ela vai chegar para você no momento, de repente, que você está relaxada, está tendo ócio, enfim, e vem aquela criatividade. Percebe? Isso de uma nova decisão sua mesmo, um novo ponto de vista seu mesmo. Às vezes mais inteligente do que o que você fica pensando, fica se martirizando e não vem. É mais ou menos isso. Para esse livro, a gente pegou 23 trabalhos científicos atuais da neurociência voltada para o comportamento e a gente dissecou. Isso explicou bem direitinho para as pessoas, para justamente fazer com que elas tenham uma qualidade de vida melhor. Então, por exemplo, em relação à criatividade, já tem trabalho que mostra. Pegaram 2 grupos, um grupo continuou ligado no celular, telefone, e outro não. Ficou 5 dias no campo, sem esse contato com a internet, com tudo mais, com a tecnologia. E nesse grupo, depois submetido a testes específicos, notou-se 50% de criatividade maior do que o outro grupo que ficou conectado. Sério? Então, é importante a gente monitorizar, a gente precisa estar ligado em tudo o que está acontecendo, porém, saber voltar para o nosso santuário, que é o nosso eu, na verdade, equilibrar as energias mentais, psicológicas, o que quer que seja. Largar um pouquinho. Para você poder voltar com mais criatividade. Muito bom, doutor. Chegou uma pergunta muito legal aqui, que vale a pena, que é da Thalita. Thalita, um beijo para você, ela sempre participa. Bom, ela diz o seguinte: o contrário também é possível? Posso esquecer completamente um fato ou um período muito ruim? Ou sofrer como no passado? Olha, existe uma explicação psicológica para se esquecer grandes catástrofes. Isso de fato acontece. Se imaginarmos tempos atrás, muito atrás, antes da civilização, imagina um grande incêndio ou uma grande inundação com perda de grandes pessoas, muitas pessoas na comunidade. Se essas pessoas que sobreviveram não tivessem a memória apagada disso, seria extremamente triste conseguir reconstruir a vida. Então, de fato, existe. É quase como se fosse um bloqueio para situações extremamente desagradáveis. Agora, se esse bloqueio é parcial e você começa a cultivar essa memória novamente ou vivencia situações semelhantes, é lógico, isso vem tudo à tona. Então, muitas vezes... isso pode fazer mal. Isso pode fazer mal. Então, muitas vezes, até na psicologia cognitiva, em alguns tipos de terapia, é justamente isso que tendem a tentar controlar, para que a pessoa não evoque de novo essas emoções e tenha síndrome de pânico, enfim, outros, entre aspas, piripaques aí que sabotam a nossa vida. Então, quando a gente fala, até não evitar, aí tem muita gente, vou citar o exemplo de medo de avião, tá? Isso acontece comigo, muita gente passa por isso. Você tem, Camilinha? Você não tem medo de avião, não? Que belezinha, você adora, que belezinha. Pois é, eu morro de medo de avião. Quando a gente vai, então, quem tem medo de avião? Quem entra no avião, sente aquele pânico. É possível reequilibrar esse cérebro, mudar esse pensamento para que a pessoa, quando passe por essa situação,
não sinta esse medo? Hoje isso é possível? É possível, é possível. Psicólogos com formação em terapia cognitiva comportamental conseguem dessensibilizar essa sensação desagradável. Você mesma pode começar aos poucos a lidar com isso, né? Estou tentando. A probabilidade de acontecer um acidente aéreo é muito pequena. Sim. Na verdade, acontece, a gente sabe muito por causa dos meios de comunicação que trazem à tona. Sem dúvida. Né? Eu, particularmente, nunca vi nenhum. Fiquei sabendo do monte, mas eu nunca vi algum. Você viu algum? Também não. Percebe? É verdade. Poucas pessoas, na verdade, tiveram, enfim, a triste recordação de ter vivenciado isso. São os desastres, né? São os desastres. Agora, então, é possível, através das emoções que a gente sente, que é o nosso tema de hoje, conseguir lidar com medos e com problemas futuros? Por exemplo, quem tem depressão. A depressão também está ligada a alguma memória do nosso cérebro, alguma memória ruim? Sim, existe uma predisposição genética e, sem sombra de dúvida, o viver, na verdade, o estar em contato com o meio ambiente faz com que essa expressão genética se manifeste ou não. Tá. Então, a parte genética, infelizmente, a gente não consegue controlar simplesmente com a força do nosso pensamento. Já nascemos e estamos vivendo. A outra parte, sim. Então, a interpretação dos fatos, eu estou falando, nem sempre isso é fácil. Uma pessoa que tem depressão mesmo, doença, toma remédio e muitas vezes tem problemas mais sérios, nem sempre é tão simples assim. Mas para a grande maioria da população, que muitas vezes fique triste, fica ansiosa e pode entrar um problema como esse, manipular isso, entender isso, valorizar os aspectos bons da vida em detrimento dos que não são muito agradáveis. E todas as pessoas têm momentos na vida que não são muito agradáveis. Sem dúvida. A gente está aqui feliz rindo, mas a gente sabe disso. Claro, claro. A vida é feita também com os probleminhas todos os dias. Nós só conseguimos entender a beleza, a saúde, a felicidade, entendendo um pouco a coisa feia, entendendo um pouco o problema. Não é verdade? Então, o contraste, o nosso cérebro trabalha com contraste, com comparação. Uma pessoa que sempre só teve tudo de bom e felicidade, certamente não consegue entender o quão feliz ela é. Entendi. E se a gente voltar na história, pega a história do Buda, por exemplo, não é isso? Ele era uma pessoa que no início, na verdade, da sua vida, era extremamente rico, farto e tudo, e ele se indigna com aquilo e ele sai. Na verdade, ele foge do castelo do pai e vai ter contato com o mundo. E vai justamente experimentar todo o contrário. E depois ele chega para a gente e fala, pessoal, o caminho da iluminação é o caminho do meio. Mas ele precisou do contraste para poder chegar a essa iluminação e explicar isso para as pessoas. Sair do excesso. Não adianta a gente também querer, entre aspas, só querer ter felicidade, só querer ter coisa boa. O contraste, muitas vezes, ele é importante para o nosso crescimento pessoal. Que legal. Chegou outra pergunta, doutor, que ela não é exatamente o nosso tema, mas eu achei super interessante. É uma pergunta que a gente se faz mesmo, que é da Thaís. Um beijo para você, Thaís. Por que não conseguimos lembrar dos momentos de quando éramos bebês? Tem explicação isso para o nosso cérebro? É verdade, a gente não consegue lembrar de quando éramos bebês. Carol, a gente não nasce pronto do ponto de vista do sistema nervoso central, ou seja, está acontecendo um desenvolvimento conforme o bebê vai ficando maior e vai interagindo. Um dos primeiros ganhos nossos é a linguagem. Então, para você lembrar de muitas coisas, na verdade, nós utilizamos a linguagem. Então, você fala para outras pessoas, você anota. O bebê ainda não tem a linguagem. Então, fica complicado esse tipo de memorização mais elaborada que muitas vezes as pessoas reclamam. Mas tem crianças que com 3, 4 anos têm memória muito boa, mesmo na idade adulta. Agora, de todas as memórias, a mais simples e que de fato fica grudada no cérebro é a memória olfativa. Então, por exemplo, você consegue lembrar de cheiros da sua infância, na tenra infância mesmo do começo, por conta de não necessitar de toda essa linguagem. Ele tem uma entrada direta para o cérebro. Ele não passa por uma estrutura chamada tálamo, ele vai direto para a região dos lobos frontais, para a região do lobo temporal e entra então numa situação chamada sistema límbico, que está relacionado com o nosso emocional. Olha que bacana. Então, a gente consegue lembrar, por exemplo, cheirinho de uma comida da vovó, tudo isso. E muitas vezes você nem sabe que é o cheirinho da comida da vovó, mas aquele cheiro te dá conforto. E você fala, puxa vida, é algo esse próximo cheiro, a você. O cheiro da sua mãe, esse cheiro aqui é bom, e você não sabe exatamente por quê. As crianças, tem criança que é fanática por aquele cheirinho, não tem? Tem ou é um paninho, ou é um... Que fica, então, né? E tem muito até a ver crescer. Isso com o odor, né? E muitas vezes nem é muito bom o odor, né? Mas para a criança tem um equivalente emocional de segurança, conforto, aconchego, calor, enfim. Muito legal, adorei, doutor. Chegou mais uma perguntinha do Caio. Caio, um beijo para você. Quando sofremos por antecipação, é um sinal da nossa mente?
Boa pergunta. Sim, o ser humano, e a gente tem essa questão de poder documentar as coisas, consegue planejar seus atos e atitudes, né? A gente está falando aí de talvez livre-arbítrio ou coisa assim. Então, se a gente pegar a palavra, o que ele está falando de sofrer por antecedência é ficar preocupado, né? Sim, então, aquela coisa, aquela sensação de que algo ruim pode acontecer. Sim, aí você fica o quê? Preocupado. Preocupado, ou seja, você fica tracinho, não tem tracinho, tudo grudado, mas pré-ocupada. Você fica ocupada com uma coisa que de fato não aconteceu e você nem sabe de fato se vai vir a acontecer. Muitas vezes isso é bom, por exemplo, eu vou para um lugar onde é perigoso, onde pode ter bandidos, eu posso ser assaltado. Então eu fico pré-ocupado e tento de alguma forma me proteger. Eu não vou num horário perigoso, eu não vou num momento que está tudo escuro, etc. Entendi. Então... Mas o problema é quando essa preocupação ela toma dimensões extremamente enormes. Uma pessoa vai fazer um vestibular, por exemplo, e não consegue nem dormir. Pelo amor de Deus, durma, senão sua memória não vai funcionar. Aí que você não vai bem mesmo na prova, no exame. Então, assim, a gente pode antecipar esse sentimento, porque gera uma preocupação, mas a gente não pode deixar essa preocupação crescer, ser maior do que o desafio que você tem. Entendi. Até porque até então não aconteceu nada. Claro. É só uma preocupação. Então é isso que a gente tem que ficar ligado. E muitas vezes a gente se perde mesmo. A preocupação é uma expectativa de alguma coisa ruim que venha acontecer. É que nem um indivíduo que joga na loto, ele não fica preocupado em ganhar. É verdade. É verdade. É a expectativa de ganhar. Entendi. Então transformar a preocupação numa expectativa. O inverso. Muito bom. Chegou uma pergunta muito legal da Tamires também, tá? Um beijo pra você. Carol, por que quando estamos tristes e lembrando de algum fato, chega a doer o peito? Qual a ligação do cérebro e do coração? Ai, que pergunta linda, adorei, um beijo, tá? Mas isso, e aí, doutor? Isso é muito descrito, pessoas que estão angustiadas, às vezes sentem um aperto no peito, pessoas que experimentaram uma separação ou que estão experimentando o luto, uma coisa assim, chega de fato doer na carne, é isso que se fala, né? Existe, obviamente, comunicação do cérebro com toda a parte do corpo, né? E existe uma correlação entre o sistema nervoso autônomo, principalmente com o coração. Então, por exemplo, o coração disparar quando a gente fica nervoso, isso pode vir a acontecer de fato, isso tem explicação. Mas a angústia, ela tem uma relação com esses sentimentos ruins, muitas vezes. Então, a pessoa sente, mas porque realmente tem essa ligação. Sim, realmente. Então, muitas vezes, a pessoa está sentindo até uma dor no peito, fica até preocupada que seja algo de saúde e é totalmente emocional. É totalmente emocional. É lógico que uma dor no peito, hoje em dia, é um indivíduo com fatores de risco, até que se prove o contrário, tem que descartar coisa grave, tipo um infarto do miocárdio, ou dependendo, se for uma pneumonia, enfim, precisa de uma avaliação médica. Mas essa correlação com o emocional, de fato, existe. Assim Muito como legal. Dor de cabeça, dor de estômago, dor na coluna. E dor de amor, doutor? Quando você ama incondicionalmente, incontrolavelmente e que você sente essa dor também. Eu tive o prazer de sentir isso realmente com o nenê, sendo mãe. É um sentimento que dói. Mas dói o quê? Dói a sensação de separação. Quando você ganha um filho, você ganha duas coisas juntas. Foi o que eu vou falar da minha experiência pessoal. Perfeito. Você ganha um filho, você ganha uma grande felicidade. Mas você sabe que se acontecer alguma coisa com aquela criança, você vai ficar extremamente triste. Então, junto com isso, você ganha uma grande preocupação. Preocupação, sem dúvida. Tem que deixar na mão de Deus, na verdade. O acaso, ele existe. O que a gente pode fazer é simplesmente ajudar, cuidar da melhor forma possível e empurrar essa coisa para frente chamada vida. Agora, doutor, tem alguma explicação, já que a gente está falando de gravidez, de nascimento, de bebê? Muitas mulheres passam por uma depressão pós-parto, que precisam aí de um longo tempo para se acostumarem com isso, até pela variação dos hormônios mesmo. Isso tem alguma ligação também com o cérebro no momento do nascimento do nenê? Tem em vários aspectos, né? Bom, nós sabemos que quando um bebê nasce, existe uma contração do útero, existe a ejeção do leite e existe uma substância chamada ocitocina, que é produzida no cérebro, numa região chamada hipotálamo, e além de provocar no corpo físico essas alterações, também modula o circuito de recompensa e deixa a gente mais ligado amorosamente. Certo. Isso funciona super com mãe e bebê.
mas também com casais apaixonados, isso também acontece. A ocitocina é o hormônio do amor, né? Isso, a verdadeira química do amor. Então, postula-se que talvez uma mulher que tenha essa questão da depressão pós-parto ou que negue seu filho, porque infelizmente existe isso, possa existir um desbalanço neuroquímico dessa substância ou dos receptores dessa substância. Mas não tem nenhum trabalho que mostre que de fato é isso que acontece. Entendi. Do ponto de vista psicológico, então veja, estou saindo de uma coisa pequena, biologia molecular, tal, e passando para psicologia. O que ocorre é que a mulher, ela precisa se preparar para a maternidade, ainda mais a mulher moderna, que sai, trabalha, executa, faz um monte de coisa. E quando vem um bebê, na verdade, de uma forma forçada, ela tem que focar na criança. Por mais que tá tudo bacana, tá tudo bem, a sua vida mudou. É muito mais forte que depende você. De você o tempo inteiro. Tá tudo bem, tá tudo ótimo com você. Seu bebê fica gripadinho, você vai ficar mal. Você não quer que aconteça nada. Caiu, bateu a cabeça, pelo amor de Deus. Entendi. Então você tem um elo, um ente a mais, na verdade, para ti. E se você quer fazer coisas suas, na verdade, e você não pode fazer por conta do bebê, muitas vezes cria-se uma situação mental. E se a pessoa tem a tendência a entrar na depressão, entra ladeira abaixo pela sensação de restrição que a vida começa a experimentar. A gente tem uma pergunta que chegou por e-mail, antes, só para a gente concluir esse assunto. Você falou de se a pessoa tem, assim, uma tendência a desenvolver uma depressão. Essa tendência também pode ser algo ligado ao cérebro? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É lógico que existem inúmeras pesquisas acontecendo e tentando descobrir se é um canal de sódio que é alterado, se é um neurotransmissor, se é o nível de tal coisa, etc. Em cada um pode ser de uma maneira diferente também? Pode. Em medicina existe uma coisa chamada idiopático. Idiopático é quando você não sabe a causa ainda. Então, ou seja, é um campo aberto para pesquisa, né? Mas com certeza ligado, então, totalmente à parte cerebral. A parte cerebral. Muito bom. Vamos para uma perguntinha, então, que chegou no nosso e-mail. Quer participar? vocêbonita@tvgazeta.com.br. Olha lá, na tela, vamos ver de quem que é. É da Bruna. Um beijo, Bruna. Eu consigo lembrar do rosto de pessoas quando tinha 5 anos, mas não consigo me lembrar do rosto do homem que me assaltou. Por que isso acontece? Sabe que na região da base dos lobos temporais, onde estão os neurônios mais responsáveis pelo reconhecimento de face. O reconhecimento de face acaba sendo o maior desafio do nosso sistema visual. Reconhecer faces. Veja, você consegue me ver e rapidamente saber se eu estou feliz, triste, emoção, saber para onde está o foco do meu olhar, se tem você ou se tem alguma outra coisa. E ainda por cima você sabe me dizer que, de fato, é o Fernando que está na sua frente. Nessa situação que ela colocou, ela teve uma emoção extremamente negativa. Entra dentro daquela nossa discussão anterior. Uma emoção extremamente negativa pode, de fato, bloquear aí a memória dela em relação a isso. E isso é bom, isso é positivo. Isso pode ser bom, pode ser bom. Provavelmente ela nunca mais vai encontrar esse rapaz aí pela frente, que ele seja iluminado e saia desse caminho. Acabou, Leuzinha? Dá tempo de uma perguntinha? Uma perguntinha do Alafs. O Alafs, um beijo pra você. Por que quando a gente briga com o nosso amor, né, com a pessoa que a gente ama, acho que ele quis dizer aí, enfim, a namorada, a esposa, dói muito e depois esse arrependimento é muito grande, a gente sofre muito depois de tudo isso e muitas vezes as brigas são positivas, hein, gente? Não, geralmente as brigas são positivas, se elas existem respeito e se não existe uma tendência de dominação. Porque o grande problema dos relacionamentos é a dominação cruel, não é verdade? Eu sei se é o ponto fraco e tento dominar você pelo seu ponto fraco e vice-versa. Inconscientemente. E, na verdade, existe toda essa decepção porque você não quer o mal daquela outra pessoa. A pessoa que, de fato, você ama, ela tem o poder de acionar o seu circuito do prazer. Você não quer, na verdade, de forma nenhuma, empurrar essa pessoa para longe de você. E quando você tem uma discussão, na verdade, uma briga que pode causar com uma ruptura, você fica com medo disso. E esse medo provoca toda essa angústia, essa sensação ruim. Mas, de fato, se o amor existe, não vai ser uma discussão sem fundamentos que, de fato, vai afastar as pessoas. E se afastar porque não era um amor tão grande assim. Exatamente. Podemos concluir dessa forma. Ai, que tudo! Que papo incrível, doutor Cezino. A gente falou sobre todas as emoções que a gente pode sentir, mas de uma maneira muito bacana. E é legal a gente conhecer mais o funcionamento do cérebro, entender como essas coisas acontecem, essa ligação, né, que a gente não está vendo. É muito difícil compreender tudo isso, né, doutor? Mas é ótimo, porque isso faz com que a gente tenha mais maturidade, consiga decidir as coisas com mais inteligência, né? E muitas vezes, até para quem está passando por uma síndrome do pânico ou da depressão, a explicação pode estar aí. Então, isso pode ajudar muito.
E, mais uma vez, doutora, arrasou. Só posso te dizer muito obrigada e te desejar tudo de bom, Obrigado, porque olha, hoje é o seu lançamento. Você está convidada e todos os telespectadores Diga, também. Convide todo mundo, doutor. Hoje, às 19 horas, na Livraria Cultura, aqui na Avenida Paulista, número 2073, Conjunto Nacional. Olha que legal, aqui pertinho, é verdade, todos vocês, da TV Gazeta. Ah, muito bacana. Olha olha, a capa ficou muito legal. Os capítulos, vocês viram que durante a nossa pauta a gente mostrou aí algumas imagens. As imagens são imagens do livro, de cada capítulo. Os capítulos são muito, muito, muito interessantes. Eu ganhei o meu, já li alguns capítulos. É muito legal porque, de fato, entendendo um pouco mais sobre o cérebro, a gente consegue evitar alguns problemas. Em todo capítulo, no final, Carol, a gente tenta colocar algumas... Eu batizei dessa forma, neurodicas. Então, são essas pequenas coisas que a gente pode mudar na nossa vida e conseguir ter um melhor funcionamento do cérebro e uma vida mais feliz. Muito legal. Obrigada mais uma vez. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Fernando Gomes Pinto, que é neurocirurgião, e sempre que vem ao programa dá muitas dicas e nos coloca aí de uma maneira muito simples o funcionamento do cérebro, que é tão complicado, mas ele passa de uma maneira muito simples. É só acessar o site www.fernandoneuro.com.br, fernandoneuro.com.br, e todo mundo convidado para o lançamento do livro lá na Livraria Cultura, aqui do Conjunto Nacional. Doutor, muito obrigada. Tudo de bom. Não vou conseguir, com o nenê fica difícil, você sabe, mas numa próxima eu prometo que vou e só te desejo boa sorte. Muito obrigado. Vai ser o máximo. Parabéns, o livro é muito legal. Muito obrigado. Obrigada, doutora. Até a próxima.